Olá, pessoal! A entrevista de hoje é com o Padre Breno, recém-chegado aqui em Riolândia. Nós estamos na sala de atendimento do Padre, que vai falar um pouco para a gente sobre a sua trajetória de vida, vai falar também como ele foi recebido pela população de Riolândia e também vai contar sobre o tradicional leilão que vai acontecer no dia 7 de dezembro. Então fique ligado nessa entrevista que vai ser muito boa. Olá, Padre, tudo bem? Boa tarde, Maíra. Boa tarde a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Uma alegria estar aqui. Estou meio nervoso, mas vai dar certo, se Deus quiser. É normal, Padre. A gente quer saber já de início, assim, o senhor é jovem, com 30 anos, tem uma bela trajetória que inspira muita gente, mas antes de contar um pouco sobre a sua vida religiosa, a gente quer saber como o senhor foi recebido aqui pela população de Riolândia. Tem 2 meses, né, que o senhor veio para cá? Ontem fez 2 meses, dia 12 de novembro, né? Foi bem diferente, né? A gente fica um pouco com medo, receio, né? É como sair do ninho de casa, sair da casa da mãe, né? E não saber como que é, mas o pessoal foi muito acolhedor comigo. Às vezes até esqueço que eu sou padre, porque todo mundo para pedir bênção. Lá em Votuporanga não é costume do pessoal fazer isso, então para mim foi uma alegria estar aqui, né? Não só pelos católicos, mas para as pessoas de outras denominações religiosas eu também fui muito bem acolhido e está sendo uma alegria, né? Até cheguei a engordar nesse pouco tempo, 2 quilos, mas se Deus quiser eu vou voltar a emagrecer. Então, o senhor tem 30 anos, né? Como eu falei aqui no início, muito jovem, nessa idade, muitos jovens ainda estão se decidindo sobre seu caminho, né? Sobre seu propósito de vida. E o senhor está aí inspirando muita gente, né? Nessa idade. Como que foi esse seu chamado para essa vida religiosa? Todo mundo acha que desde criança a gente já pensou em ser padre. Eu nunca fui uma pessoa de ir muito para a igreja, né? Desde criança, meus pais também não eram de ir. Eu tive um problema no olho, o canal do meu olho era entupido e eu ia precisar fazer uma cirurgia. Tinha pouco tempo de vida, menos de 1 ano e meio. Então, meu pai contou pro meu avô, né, o senhor Orlando, e meu avô falou para fazer uma intenção para Santa Luzia. Então, meu pai comprou sua imagem, Santa Luzia, levou para casa. Minha mãe de início achou que era um índio, né, e achou estranho, porque minha mãe não era muito de ir para a igreja, né. E então, meu pai fez uma novena em louvor a Santa Luzia, pedindo a intercessão dela. E quando eu fui retornar ao médico, o médico disse que eu não ia precisar fazer a cirurgia, né? Então, devido a isso, meu pai acabou me batizando. Então eu fui batizado com quase 2 anos, faltava acho que 10, 15 dias para eu completar 2 anos de vida. Acabei sendo batizado. Meu padrinho de batismo, ele é irmão caçula do meu pai. E a minha madrinha de batismo é a irmã mais velha da minha mãe, né? Eles se conheceram pós-casamento dos meus pais. Meus pais casaram em 92, acho que dia 30 de maio. E minha tia era viúva, 3 meses. Meu tio, ele tinha um noivado com uma mulher. Aí ele abandonou esse noivado, provou que ele não tocou nela, que ela era íntegra, era virgem ainda, né? E acabou assumindo a minha tia, com 3 filhos na época, em 92. E depois teve eu como um filho adotivo, praticamente, né? Meus pais vieram separar em 2013 e eu e meu pai saiu de casa com 2 bicicletas, sacolas de roupa plástico. A gente foi morar com os meus padrinhos, né? Aqueles que decidiram ser meus padrinhos de batismo, né? Que conheceram o pós-casamento dos meus pais, né? E meu pai estava passando por um momento de depressão, tava muito delicado, querendo tirar sua própria vida, tirar a vida da minha mãe também, né? Uma situação bem conturbada. Eu e minha mãe não nos dávamos bem. Então a gente acabou ficando sem conversar muito tempo, tanto erros do meu lado como do dela. E então eu acabei morando com os meus padrinhos, só que eu era uma pessoa muito da igreja depois daquilo lá, desde agosto de 2010, né? E eu entendi que eu não precisaria estar na igreja por causa das meninas, mas por causa de Deus, né? E durante uma missa lá na paróquia São Cristóvão, que eu não queria ter ido, mas meu padrinho, Marcos, ele falou assim para mim que era para eu ir. E ele falava assim no carro, né? Eu me recordo, eu tava com uma calça jeans azul clara, uma camiseta bege e uns desenhos azuis. Ele pegava e falou assim: olha, filho, você é o filho que eu nunca tive, né? Eu tenho uma filha, Mariana, mas você é o filho homem que eu sempre quis ter, né? Então eu não vou deixar você desistir da igreja, né? E com isso eu fui para essa missa e durante o momento da consagração, né?
eu vi um garoto com uma roupa branca deitada, em frente ao altar, né, no presbitério. E durante essa cena, isso mexeu muito comigo, eu não sabia o que era. Eu cheguei em casa e contei para minha mãe, contei para minha madrinha, porque eu e minha mãe nós não se falávamos, né? Contei para minha madrinha e para minha avó, né, que é quem eu tenho como mãe, minha avó veio a falecer já. E a minha madrinha e minha avó, elas eram muito linguarudas, porque vocês sabem, mãe, família contam pros outros. E a minha família ficou muito quieta nisso. Guardou muito segredo, né, porque eu tive um tio que foi seminarista, que pensou em ser padre, e a minha família acusou muito ele de naquela época de não querer ter ido para estudar, mas para não trabalhar na roça, né? Então eu tenho minha família também acabou afastando um padre do ministério por causa que ele não vivia uma vida conforme a igreja pede, conforme o evangelho pede. Então a minha madrinha e minha avó acabou achando melhor não contar para ninguém. A gente ficou em segredo, porque depois a gente foi procurar para ver o que era, para eu não sofrer, porque pelas marcas e feridas que a minha família tinha, né? Então tinha muitos escândalos de padres, afetivos, morais. Então a gente acabou ficando em segredo. Só que nesse período eu comecei a namorar, né? Então teve 1, 2, 3, aí chegou até na 5ª namorada. Mas todas as vezes que eu ia na missa com elas, o mesmo olho que eu ia precisar fazer a cirurgia, ele lacrimejava na hora da consagração. E você sentia que isso era um sinal? Eu sentia, que era muito estranho o modo de você ficar em paz, né? E até mesmo uma delas perguntava, a Larissa, né, por que eu chorava. Eu falava assim, não, é alergia do folheto, né? Porque né, na missa às vezes tem igreja que usa folhetos, né? E então ficou nisso. E aí eu sempre queria ir para a igreja. Minha ex-sogra, né, a dona Gilma, me incentivou a ir na celebração diária para comungar Jesus todos os dias. Comecei também a ser dizimista ali na comunidade, na Capela Santo Antônio. E até que um dia eu e a Larissa a gente começou a brigar muito, né? E ela até que perguntou, eu a igreja, né? E eu lembro que eu respondi que a igreja, porque ela não me daria futuro, né? E depois disso a gente acabou terminando, mas acabei indo para um outro relacionamento, né? Eu via que os meus relacionamentos que eu tive eram uma carência afetiva, né? Como os jovens têm hoje, que é os problemas com os pais, que é colocar nas outras pessoas. Durante um momento de adoração no Beracá, um encontro que tem em Rio Preto, a Nayane disse que Deus havia falado para ela que eu pertencia a ele e não a ela. E aí depois ela veio me contar isso e nós terminamos o namoro. E o senhor tinha quantos anos? Na época eu tinha 21. 21. Porque eu entrei pro seminário com 21, mas eu faço aniversário em fevereiro. Então eu já tinha 21, porque a Nayane começou a namorar... Não, eu tinha 20, desculpa. 20, porque quando eu tinha 21 eu fiz os encontros vocacionais. E então aí a gente terminou o namoro, comecei a fazer os encontros vocacionais. E durante esse tempo da minha família... foi bem difícil, porque eu e minha mãe não tivemos contatos, esses contatos que vocês devem ter de mãe e filho, né? Eu sou um filho para tentar salvar um casamento, através de onde abundou um pecado, sobreabundou a graça, né? O próprio Deus fala, e a própria Sagrada Escritura nos fala. E com isso, eu acabei, o que era para salvar o casamento, eu acho que Deus me colocou para salvar almas, né? Então isso o senhor deixa de exemplo para os jovens, Sim. né? Que muita gente está aí assistindo, que pode pensar, nossa, eu tive uma infância triste, e agora eu posso mudar a minha realidade. Né? E às vezes as pessoas acham que depois que a gente decide fazer os planos de Deus, a vida é muito fácil. Eu fui chegando na minha ordenação, os meus pais são separados, eles não se falam, mas acreditava que Deus poderia fazer algo na minha vida, né? E eu não precisei pedir, né? Os meus pais entraram na paróquia que eu fui ordenado diácono, que é o 1º grau da ordem. Eles entraram, um entrou com a imagem de Santa Luzia, com o outro com o quadro de Santa Luzia. Não brigaram, não fizeram cara feia um pro outro, né? E para mim foi muito interessante, porque não era para ser ordenado na paróquia de Santa Luzia. Era para ser ordenado na Catedral de Nossa Senhora Aparecida, mas como tinha um evento evangélico na Concha Acústica, que é atrás da catedral, então para não atrapalhar um ao outro, a gente acabou preferindo fazer na paróquia. E assim, em Votuporanga. E em Votuporanga. Então, 2 públicos seriam evangelizados, né? E acabou tendo lá na paróquia Santa Luzia. Então, a mesma santa que intercedeu para a cura dos meus olhos, eu me tornei cristão, foi numa paróquia dedicada a Santa Luzia que eu fui ordenado, ministro ordenado, né? Uhum. Isso para mim não foi programado, foi realmente os traços de Deus na minha vida, desde o meu nascimento, desde a questão da cura, da doença que eu tive, do meu chamado.
sou meio diferente, meio alegre, isso causa um pouco de tumulto na igreja, né? Não é um meio padre normal, no sentido de ficar quietinho, eu sou mais brincalhão, estou no meio do povo, né? Adoro conversar com pessoas de outras religiões, pastores, assim por diante. E isso mexeu com muito a estrutura da igreja, né? De fiéis, entre outras pessoas. Mas isso, padre, tem sido a sua diferença. Eu tenho recebido vários elogios assim na cidade. Quem conhece aqui Riolândia sabe que eles estão gostando, sabe, do seu jeito de ministrar, do seu jeito, né, na paróquia. Eu acho que tudo é as experiências da vida que fizeram quem eu sou, né? Passei por 7 paróquias durante esses 7 anos fazendo estágio, né? Os padres me ensinaram bastante, né? 30 anos, peguei uma paróquia aqui em Riolândia com mais de 250 mil em dívida, com várias coisas para fazer. E a providência de Deus vai agindo, né? Conforme a gente vai procurando responder ao chamado. Acho que era isso que Jesus disse aos discípulos, né? Não levai 2 túnicas, mas deixa que o resto eu tomo conta, né? E eu acho que isso foi acontecendo na minha vida, no meu chamado, né? Que ótimo. E padre, dia 7 está chegando, dia 7 de dezembro, vai ter o nosso tradicional leilão da Igreja Católica. Como que vai ser esse leilão? Explica pra gente, já convida as pessoas que estão assistindo essa entrevista para participarem. Bom, nosso leilão de gado nós vamos fazer de forma providencial, então já agradeço ao Ney que nos disponibilizou o recinto, não cobrou apenas a questão da limpeza, aquilo que deve ser feito, que eu acho interessante. E nós temos lá mais de 40, 50 cabeças de gado, né? E toda a renda que tiver nós vamos utilizar para a nossa igreja matriz, que ela está numa situação bem delicada, a torre parece que está caindo, tem que precisar fazer uma reforma, tem que fazer a questão de infiltração que está tendo, para tratar isso. Então, além da doação de gado, nós também vamos ter o almoço, ou quem quiser marmita, né, marmita G, o almoço lá, por R$25. A pessoa vai lá, vai ser galinhada, macarronada, né? Também estaremos vendendo bebidas, teremos música lá para a pessoa poder ouvir e fora para você poder arrematar, né? Eu acho que vamos poder as pessoas podem ajudar tanto aquelas que não têm muito, tanto aquelas que têm bastante, mas se cada um fazendo a sua parte, tenho certeza que nós vamos conseguir restaurar esse cartão postal que é da cidade, né? Que a igreja é muito bonita, ela só precisa estar cuidada e eu tenho certeza que com esse leilão a gente vai conseguir dar os passos iniciais, né? Eu acredito que sim, Riolândia é um povo muito unido e eu acredito que nós estaremos lá também fazendo essa cobertura, padre. Padre, foi uma honra, uma alegria conversar com o senhor nessa tarde. E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo, que acredita ainda na fé, né? E o que o senhor pode levar e que o senhor pode dizer para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento? Bom, assim como eu falo quando eu vou abençoar as empresas, né? Eu falo para as pessoas que a religião é importante, né? Que nós precisamos procurar vivenciar a nossa fé, né? Então eu sempre falo, se você é católico, vá na igreja católica, nas missas. Se você é evangélico, vá no seu culto. Até brinco, eu vou ligar pro teu pastor. Nenhum número dos pastores eu tenho ainda. Mas eu tô esperando os convites aí para ir, né? Eu sou meio vergonhoso. Mas eu falo que as pessoas devem procurar expressar a sua religião da melhor maneira, né? Se é uma religião que nos traz a paz, o amor e nos revela o rosto humano de Deus para as pessoas, a gente precisa ter, né? Então, não deixe de frequentar as missas, os cultos e assim por diante. Não deixe de rezar em casa, porque a fé, mesmo que se for pequena, ela pode mover montanhas, né? Então, sejam pessoas que procuram a Deus a todo momento, né? Deus vem ao nosso encontro e eu e você precisamos procurar ao Senhor. Eu também queria deixar uma lembrancinha para você. Nós fizemos um brinde para dar para as pessoas que doaram as cabeças de gado para nós e também para os nossos coordenadores de movimento pastorais. Queria dar para vocês um vinho da nossa personalizada da nossa comunidade. Aqui, gente, depois a gente faz um foco aqui. E para que vocês possam ir com macarrão, alguma coisa, ou guardar de enfeite, né? Mas é um carinho nosso por vocês, muito obrigado. Já é a 3ª, 4ª vez que a gente se encontra, obrigado mesmo. E que Deus abençoe vocês nessa missão. Obrigada, padre. Foi muito boa essa entrevista. Te agradeço demais conhecer um pouco sobre a sua trajetória. Foi muito lindo. E eu desejo muito sucesso nessa nova etapa da sua vida aqui em Riolândia, que seja cheia de bênçãos. E você que nos acompanha, muito obrigada pela sua participação aqui também no Entrevista Show e até a próxima.